Terapia com inteligência artificial. Olha, a gente ouve falar cada vez mais sobre isso, né? Mas a grande questão continua no ar. Será que essa tecnologia é uma aliada para a nossa saúde mental ou uma ameaça disfarçada de algo prático? É uma pergunta que vale a pena parar para pensar um pouquinho. A pessoa confiaria seus sentimentos mais profundos, seus medos, seus segredos, a um robô, a um algoritmo? Essa é a pergunta que está no centro de toda essa nossa conversa de hoje. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender esse dilema, primeiro a gente precisa olhar para o lado bom da história, para a promessa. Afinal, por que essa tal de terapia digital ficou tão popular, assim, tão de repente? A definição, na verdade, é bem direta. A gente está falando de usar sistemas de inteligência artificial, tipo chatbots e aplicativos, para simular uma conversa terapêutica. E a palavra-chave aqui é essa: apoio emocional imediato. E olha, não dá para negar que o apelo é gigante. Imagina só, tem um suporte ali, na hora, a qualquer momento do dia ou da noite, com um custo bem mais baixo que a terapia tradicional. E para muita gente tem aquela sensação de poder falar tudo sem medo de ser julgado. A popularidade de ferramentas como o ChatGPT só jogou mais lenha nessa fogueira, claro, dando a impressão de que tem sempre alguém ali do outro lado da tela. Só que aqui a gente chega numa analogia que resume o primeiro grande porém disso tudo. A inteligência artificial pode até mandar um emoji de apoio, mas a terapia com o ser humano oferece o equivalente a um abraço. E, vamos combinar, a diferença é fundamental. E é justamente a partir dessa diferença que começam a aparecer os riscos. Então agora, vamos analisar os três principais. O que será que essa conveniência toda pode estar escondendo? Os alertas dos especialistas são bem claros e eles se concentram em três áreas que são, assim, super críticas. A primeira é a mais óbvia, a falta de empatia e de um vínculo humano de verdade. A segunda é mais técnica e bem preocupante, a privacidade dos nossos dados. E a terceira é uma questão de segurança mesmo, o perigo de receber respostas que não ajudam ou, pior, que atrapalham em momentos de crise. Vamos detalhar um pouco mais esse primeiro risco, o vácuo da empatia. Pensa bem. Um algoritmo responde com base em padrões, em dados. Ele não sente. Um psicólogo humano percebe as nuances, sabe? O que está por trás de uma pausa, a mudança no tom de voz. A IA não pega nada disso. A conversa acaba virando uma troca de informações, meio mecânica. O segundo risco é uma daquelas coisas que deveria acender uma luz vermelha para todo mundo: a privacidade. Cada desabafo, cada detalhe íntimo que é digitado ali pode ser registrado. E o pior, pode ser analisado ou até mesmo usado para direcionar anúncios. Já pensou? Então, fica a pergunta no ar. Uma pergunta que todo mundo deveria se fazer antes de usar um aplicativo desses. Será que os dados estão mesmo seguros? Aquela confidencialidade que é, assim, sagrada na terapia tradicional, aqui ela depende de protocolos digitais. E a gente sabe, eles podem falhar. E o terceiro risco é talvez o mais grave de todos. Imagina uma crise de ansiedade muito forte ou uma situação mais séria. Uma resposta genérica programada pode até dar uma falsa sensação de alívio momentâneo, mas acaba trazendo a busca por um profissional de verdade. E esse tempo perdido pode ter consequências bem sérias. Bom, diante de tudo isso, o que os especialistas da área estão dizendo? O consenso é bem claro. O fator humano, essa conexão real entre duas pessoas, é simplesmente insubstituível. E tem essa citação que resume tudo de uma forma brilhante. A máquina auxilia, mas o coração humano ainda é insubstituível. É isso. A tecnologia pode ser uma ferramenta, claro, mas a essência do cuidado, da terapia, está na humanidade. Então, o ponto principal que os profissionais defendem é este: a IA não tem como replicar a complexidade de uma relação terapêutica. Os conselhos profissionais, inclusive, estão bem preocupados com a falta de regras claras para isso. E eles reforçam: o psicólogo humano precisa sempre estar no centro do tratamento. Certo, mas então a IA é só a vilã da história? Também não é bem assim. Vamos ver agora como é que ela pode, de fato, ajudar se for usada do jeito certo. O papel ideal para a IA é como um suporte, sabe? Ela pode ser ótima como um primeiro passo para ajudar a pessoa a organizar os pensamentos, ou para oferecer aquela disponibilidade 24 horas em momentos de ansiedade mais leve. E até para educar sobre saúde mental, ensinar técnicas de autocuidado, de relaxamento. E essa é a melhor forma de enxergar a situação. A IA é como um copiloto.
Ela ajuda, dá suporte, oferece dados, mas o piloto principal, quem está no comando da jornada de saúde mental, tem que ser um profissional humano. E com isso, a gente chega na nossa conclusão. O futuro da terapia com o IA depende de uma palavra: responsabilidade. A inovação é sempre bem-vinda, mas ela precisa vir com limites muito claros. Para a gente fechar, vamos só recapitular os pontos mais importantes que a gente viu aqui. Sim, a conveniência da IA é um atrativo e tanto, mas os riscos que envolvem a falta de empatia, a privacidade e a segurança são muito, muito reais. A grande lição é que a IA funciona melhor como um complemento e não um substituto, e que a orientação humana continua sendo absolutamente indispensável, principalmente nos casos mais sérios. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, principalmente para quem já teve algum contato com essa tecnologia. Como é que foi a experiência com esses aplicativos? Qual a sensação de conversar sobre sentimentos com um robô? A conversa sobre esse tema é super importante. Então fica o convite. Compartilhem o que pensam, as experiências de vocês aqui nos comentários. E claro, se essa análise ajudou a clarear as ideias, não deixem de se inscrever no canal para acompanhar as próximas. A gente se vê!